Antigamente, os acontecimentos eles levavam tempo para chegar na população. A mídia controlava e quando chegava na população já tinha ocorrido há vários dias. Ultimamente, esse assunto mudou e o que ocorre em um dia ou numa hora, no mesmo instante, o mundo já está sabendo o que está ocorrendo. Um desses acontecimentos vai estar dentro até mesmo da teoria da conspiração, é a questão papal. Nós tivemos a morte do Papa Francisco, e com a morte do Papa Francisco, surgiu dentro da teoria que se chama da conspiração, a questão do Papa Negro. Sendo o Papa Negro a figura principal do anticristo, é o que se diz por aí. Eu não estou concordando com isso, eu só estou abordando o conteúdo. Eu sou o pastor Joair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Como estamos mencionando a questão do Papa Negro, que surgiu dentro da teoria da conspiração por alguns pensadores, influenciadores também, é uma questão de muita relevância. Por que surge essa questão do Papa Negro dentro desse cenário mundial? A questão desse assunto é porque está se tratando do anticristo. Sendo o Papa Negro, segundo a teoria da conspiração e alguns teólogos desta natureza, eles veem o Estado do Vaticano como sendo a questão do anticristo, sendo a figura do anticristo, esse tal Papa Negro. Este evento ocorre com a formação do Estado do Vaticano. E o Estado do Vaticano vai eleger papas que dentro desse período de tempo, foi de 1929 até o ano que estamos, 2025, 7 papas. E o 8º, que surge agora, seria ele o Papa, o Anticristo. Quais foram os papas que surgiram a partir da formação do Estado do Vaticano? Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, e aí surge a questão do Bento XVI e o Francisco, sendo contado como um Papa os dois, até porque um renunciou, então eles não contam o Papa Bento XVI e o Francisco como sendo 2 papas dentro desse contexto que nós estamos abordando aqui, a figura do anticristo. Então eles contam como um Papa, então daria 7 papas. Depois da formação do Estado do Vaticano, então nós teríamos apenas 7 papas. Sendo o 8º agora, o que vai surgir dentro do Vaticano, o que vai ser eleito lá pelo Vaticano, o 8º Papa. E as pessoas que trabalham essa questão da teoria da conspiração já dizem que esse 8º Papa é justamente a figura do anticristo. Seria isso verdade? É o que nós estaremos analisando. Mas para nós analisarmos esse conteúdo, nós precisamos recorrer um pouquinho aos fatos históricos. Depois estaremos abordando um texto bíblico dentro do livro do Apocalipse, principalmente no capítulo 17. Então vamos dar uma olhada aqui. Vou parar um minutinho e te pedir que, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí, nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens edificantes e que proporciona a integração do humano com o divino. Deixe também o seu like para que haja engajamento do vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações para receber novos vídeos. Então vamos trabalhar aqui o fato histórico da formação do Vaticano. O Vaticano, meus amados irmãos, internautas, amigos, conspiradores da teoria da conspiração ou não, como que surgiu a questão da formação do Estado do Vaticano? Vamos estar analisando isso aqui. Importante é nós tratarmos aqui do Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi um documento assinado entre o Reino da Itália e a Santa Sé. A Santa Sé é uma referência à Igreja Católica. Isto ocorreu no ano de 1929. Quem conduziu esse processo no Tratado de Latrão foi Benito Mussolini, da parte da Itália, e pelo papado foi o Pio XI. O acordo colocou fim à questão romana e ao desentendimento que existia entre o governo italiano e a Igreja Católica desde a segunda metade do século XIX. Então veja que era um processo de briga entre a Itália e a Santa Sé que ocorria desde o século XIX. Com a assinatura desse tratado surgiu então o Estado
da cidade do Vaticano. Então, esse Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini e o Papa Pio XI em 1929, vai levar à formação do Estado do Vaticano. Vamos aprofundar a questão. O Tratado de Latrão foi um acordo extremamente importante tanto para o Reino da Itália quanto para a Igreja Católica e garantiu muito prestígio para o regime fascista de Benito Mussolini. Foi ele que implantou o fascismo na Itália. Para que possamos compreender a importância estratégica desse trabalho ou a formação do Estado do Vaticano e chegarmos a uma conclusão se o Papa Negro é realmente o anticristo, se tem algum fundo histórico, é o que nós estaremos analisando. A partir da década de 1850, século XIX, iniciou-se na Península Itálica um processo conhecido como unificação italiana. A Península Itálica é o estado da velha bota. Se você dar um Google aí, como diz os outros, nesse sentido, você vai ver que a Itália tem a formação de uma bota, tá? Esse movimento foi liderado pelo Reino de Piemonte e Sardenha e constituiu na formação e consolidação do Estado-nação da Itália mediante a junção dos reinos que existiam na Península Itálica. Pouco a pouco, o Piemonte e Sardenha, governado pelo rei Vítor Emanuel II, veja que nesse momento aqui ainda não tem o Estado do Vaticano, como mencionamos anteriormente. O Estado do Vaticano só vai ser formado em 1929 com o Tratado de Latrão. Aqui é outra situação, vamos dizer que seja a Gênesis que vai dar origem ao Estado do Vaticano. Então, quem efetuou esse processo foi o rei Vítor Emanuel II, foi conquistando os reinos na Península Itálica e acrescentando-os aos seus domínios. Em 1861, pleno século XIX, o Reino da Itália foi oficialmente criado. Em 1870, o processo de unificação já estava praticamente concluído, mas faltava ainda conquistar os estados papais e a principal cidade da região, Roma, que nesse momento estava dentro da questão papal e o Papa não ia abrir mão desse negócio. Até então, essas conquistas não tinham acontecido, porque a região era protegida por tropas francesas, enviadas por Napoleão III, que era o imperador da França. Em 1870, no entanto, tem o início de uma guerra que ficou conhecida como Franco-Prussiana. Prússia é a Alemanha, Franco é a França. Então a França entra em guerra com a Alemanha, a guerra franco-prussiana, e o imperador Napoleão III não tem como enfrentar duas frentes de batalha. Como ele não consegue enfrentar essas duas frentes de guerra, ele tira o exército francês que estava ali dando apoio aos estados papais, ele tira essa força francesa da Itália para enfrentar somente a guerra franco-prussiana. E aí os estados papais, ou Roma principalmente, de onde vai surgir o Estado do Vaticano, fica obrigada a entrar em determinados acordos. Mas vamos em frente, tá? Com a saída das tropas de Napoleão III, os estados papais foram invadidos pelo Reino da Itália, que agregou ao seu reinado as terras dominadas pela Igreja Católica, incluindo Roma. Então ficou bem fácil para o rei Vítor Emanuel II. Então ele anexou os estados, as cidades e dominou também os estados papais ou as cidades papais. Na época, o rei italiano tentou negociar com o Papa Pio IX. Ele tentou negociar condições que garantiriam a soberania da Santa Sé, mas a proposta foi negada pelo Papa. O Papa não viu benefício para o Estado papal esse acordo com o rei Vítor Emanuel. Com isso, iniciou-se um desentendimento que se estendeu por quase 60 anos. Então veja que nesse momento de unificação do Estado italiano, a Santa Sé não aderiu a esse movimento. Então, isso foi empurrando, vamos dizer assim, empurrando com a barriga e durou até 60 anos essa questão. As relações entre o Reino da Itália e a Santa Sé eram tão ruins que o Papa Pio IX, além de não reconhecer a legitimidade do Reino da Itália, excomungou o rei italiano Vítor Emanuel II e proibiu no começo do século XX os fiéis católicos de concorrerem a cargos públicos no governo italiano. Veja que a guerra estava formada entre o Papa e o rei Vítor Emanuel. As negociações entre os dois estados
só foram retomadas secretamente durante a década de 1920. Então, 60 anos depois, foi que as negociações entre o Papa e o rei Vítor Emanuel foram retomadas. Vamos ver como se consolidou esse negócio. A criação do Estado do Vaticano. Na década de 1920, as relações entre o Reino da Itália e a Santa Sé ainda eram ruins. O desentendimento entre os dois lados desgastava os governos italianos, criando muitos problemas para a Itália, até mesmo em questões relacionadas à diplomacia internacional. Então você analise comigo aqui, nós iremos abordar o texto bíblico, e aquilo que está escrito na Bíblia, que nós chamamos de sagrada, tem influência dentro da política, desde que existe ser humano no mundo. Tem influência. A Bíblia sempre influenciou ou falou dessa questão da política estar envolvida com o lado religioso. E aqui o que nós temos é justamente uma política e uma questão religiosa que anda praticamente junto. Por conta disso dessa questão internacional, de diplomacia, de não conceder a formação do reino papal ou do Vaticano, como você queira entender, elas são retomadas. Então, por conta disso, Benito Mussolini, líder do fascismo e primeiro-ministro da Itália desde 1922, sabia a importância de reatar as relações com a Igreja Católica. Mussolini conhecia a força que tinha e que tem ainda a Igreja Católica no mundo. Além disso, um acordo com a Santa Sé também seria interessante, porque traria renome e prestígio para o seu governo. Sendo assim, o líder Benito Mussolini, o líder italiano, procurou melhorar as relações com a Igreja Católica. Isso começou em 1920 com Benito Mussolini, essa questão de paz entre o governante italiano e a Igreja Católica, e vai ocorrer o desfecho disso em 1929 com a formação do Estado do Vaticano. Esse pano de fundo, ele serve agora para que nós venhamos analisar o texto bíblico e você venha entender. Com a questão da formação do Estado do Vaticano, é daí, dessa formação do Estado do Vaticano, em 1929, que se torna Estado independente, cidade independente, que os teólogos, os conspiradores, se você quer entender desse jeito ou não, eles vão contar a quantidade de papas que surgem a partir da formação do Vaticano até os dias atuais. E aí eles analisam um texto bíblico que vai ficar bem claro para você entender essa questão do que nós estamos abordando, ou a questão do Papa Negro. Já mencionei essa questão dos papas que surgiram a partir da formação do Vaticano, mas iremos abordar novamente. Lembre-se, o ano base para a contagem desses 8 papas é o ano de 1929 até os dias atuais. Então, o primeiro papa a ser contado a partir desta data é o Papa Pio XI. Ele governou de 1922 a 1939. Veja que ele está dentro do contexto. Ele está dentro do contexto, não tem como dizer que não. Então, Papa Pio XI, depois nós vamos ter o Papa Pio XII, de 1939 a 1958. Posteriormente, nós vamos ter o Papa João XXIII. João XXIII, ele governou de 1958 a 1963. Posteriormente, vem o Papa Paulo VI, de 1963 a 1978. Vai anotando as datas e fazendo a contagem para você chegar à conclusão se o nosso pensamento condiz com a realidade ou não. Posteriormente, nós vamos ter o Papa João Paulo I. Ele governou em 1978, se eu não estiver errado, a minha mente não estiver me enganando aqui, foi o Papa que foi assassinado. E aí surge, então, o Papa João Paulo II, que governou de 1978 a 2005, com a morte do Papa João Paulo I. Depois de João Paulo II, que foi o sexto, surge o Bento XVI, e o Bento XVI vai governar de 2005 a 2013, quando ele renuncia à questão papal de continuar como sendo Papa, e aí assume o Papa Francisco. O título dele é Francisco, de 2013 a 2025. Vamos fazer a contagem? Pio XI, 1, Pio XII, 2,
João 23, 3, Paulo VI, 4, João Paulo I, 5, João Paulo II, 6, Bento XVI, 7 e Francisco, 8. Então seria o Francisco. Mas os conspiradores não aceitam o Francisco, não é o Francisco, até porque o Francisco morreu. E aí ficou inviável você passar o Papa Francisco como sendo o oitavo, não vai dar certo. Então, qual é o jogo de cintura que eles analisam aqui? Eles juntam o Papa Bento XVI e o Papa Francisco como sendo apenas um. Eles dizem que não são dois, fica como sendo um reinado só. E aí eles atribuem este Papa como sendo um rei governante, ok? Então eles contam o Bento XVI e o Papa Francisco como um, e aí vai dar 7. O oitavo, você vai entender pelo texto bíblico que eu vou abordar a partir de agora, o oitavo rei ou o oitavo papa seria então o anticristo mencionado no livro do Apocalipse. Eu estou sendo bem claro aqui do que estamos falando no contexto histórico e no contexto bíblico teológico. Vamos analisar então a Bíblia. Você já sabe que aí seria então o Papa Negro como sendo o oitavo rei e como sendo a figura do anticristo. Vejamos então o que diz o texto bíblico. A partir de agora nós vamos abordar o texto bíblico e iremos assim comentar essa questão e analisar se tem algum sentido. Veja, eu vou abordar aqui, meus amados irmãos, a partir do Apocalipse capítulo 17 e o verso 6, em uma conversa que o apóstolo João teve com um anjo. Segundo a Bíblia, foi um anjo que conversou com João. Ele vai dizer: notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Essa mulher é um contexto da igreja. Mulher nem sempre é mulher mencionada no Apocalipse, é um modo figurado de você trazer à tona um questionamento. Então veja que ele vê uma mulher que estava embriagada e ela estava embriagada com sangue de santos. Vamos analisar aqui. João ficou espantado, admirado. Então o anjo me encorajou dizendo: por que te admirastes? Eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que a conduz e que tem 7 cabeças e 10 chifres. Veja e anote na tua mente ou num caderno, onde você quiser, essa questão. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Veja que são 7 cabeças e 10 chifres que compõem essa questão bestial. Essa besta mencionada aqui é justamente o anticristo. Essa besta mencionada é o anticristo, não há dúvida disso. Agora nós precisamos entender o que o texto bíblico está querendo nos dizer. Olha o que o anjo fala para João. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo ela virá. Então, você está vendo o texto bíblico abordando questão aí bem difícil de se analisar. A besta que era e já não é, mas que virá. Vamos entender esse negócio aí. Já já a gente entende isso. Agora é preciso sabedoria para decifrar. Aqui começa a desvendar, a partir do verso 9, a desvendar essa questão da besta, que nós vamos entender isso aqui. Isso vai ficar bem claro. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças da besta são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. Então, a mulher está sentada numa cidade que está ladeada por 7 colinas ou por 7 montes. Esses 7 montes compõem a formação dessa cidade. E quando a gente vai analisar qual é a cidade do mundo que está cercada por 7 colinas ou 7 montanhas, é justamente a cidade de Roma. Então, aí dá suporte para que os conspiradores, os teóricos da conspiração, venham a dizer que o Papa é a besta do Apocalipse, sendo o 8º rei. Porque, veja que são 7 montes, tem 2 coisas aqui. A palavra de Deus aqui nesse sentido, ela remete a 2 coisas. Nós vamos entender já já. As 7 cabeças são 7 colinas, ele aborda isso aqui. Então você já sabe que a mulher mencionada ou é uma cidade ou é uma igreja.
E se a cidade de Roma está cercada por 7 montanhas, e nós temos dentro da cidade de Roma o Estado do Vaticano, está falando ou do Vaticano ou da igreja que está dentro do Estado do Vaticano. E aí você já começa a desvendar, porque não há dúvida disso. Vamos em frente aqui. Significa também 7 reis. Aí o anjo, ele complica o negócio de tirar a cidade de Roma desse contexto, porque ele vai dizer que as 7 cabeças são 7 montes. Mas no verso 10 ele vai dizer também que são 7 reis. Você está vendo como forma a questão do pensamento dos papas, sendo o 7º e o 8º rei, é que leva à perdição? Mas vamos entender isso aqui. Significa também 7 reis. 5 deles já caíram. Quando ele diz que 5 caíram, ele tira a questão dos papas. Por quê? Ele tira a questão do papa? Porque os papas nem existiam na época da revelação. Que revelação? A revelação do Apocalipse, na qual o anjo estava falando com o apóstolo João. Esses papas não existiam. Logo cai por terra essa questão da interpretação do papa como sendo a figura do anticristo. Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Então vamos lá. Significa também 7 reis, 5 deles já caíram, um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu ou não é vindo. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. Então ele está falando aqui de governos mundiais que exerceram uma certa autonomia político, militar ou econômica no mundo como um todo. Vamos analisar isso? Significa também que são 7 reis. Então vamos ver quais os impérios que tiveram domínio de escala mundial, seja militar ou econômico. O primeiro reino mencionado aqui, aí eu preciso recorrer a esses 5 impérios que já caíram. O primeiro, anote aí na sua cabeça, foi o Egito. O Egito teve um domínio quase que completo do mundo da sua época. Depois do Egito, nós vamos ter a Assíria. A Assíria suplantou o Egito. Pode ser que eu erre entre Assíria e Babilônia. 2, Assíria. 3, a Babilônia. A Babilônia teve um domínio muito grande, principalmente na época de Nabucodonosor. Na época de Nabucodonosor, a Babilônia tinha muita força militar e política econômica. Com a queda da Babilônia, nós vamos ter o Império Medo-Persa, que vem aquela interpretação lá do Daniel na parede a qual apareceu aquela mão escrevendo. Então veja que nós vamos ter então agora o Império Medo-Persa. Posteriormente, nós temos do Império Medo-Persa o Império Grego. Então nós temos Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grego. O que é que o anjo disse aqui? Vamos ver o que foi que o anjo disse. Significa também 7 reis. 5 deles já caíram. Ou seja, 5 já não existe mais. Quais eram? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grego, o Império Grego. Desta forma, nós temos então os 5 impérios ou os 5 reis que já caíram. Aí ele diz, um ainda existe. Existe quando? Quando Roma estava no poder ou quando o apóstolo João estava recebendo as revelações do Apocalipse. E qual foi o império que existia na época que João estava recebendo as revelações do Apocalipse? O Império Romano. O Império Romano, não há dúvida disso. Não pode haver dúvida dessa situação. Então, um ainda existe. Império Romano, 6. 5 nós vimos que caíram. Mencionei para os irmãos, amigos, os 5 que caíram. Agora estamos abordando o 6º império, que é o Império Romano. O anjo disse para João, esse ainda existe. Outro ainda não é vindo. Quem foi que exercia o grande poder de escala militar, econômica e política no mundo posterior de Roma? Isso vai surgir principalmente dentro da era moderna, dentro dos nossos dias. Se for analisar historicamente, é a idade contemporânea, a idade dos nossos dias. E que império foi esse, pastor Juvaí? Esse império foi o Império Britânico. O Império Britânico exerceu influência no mundo como um todo, até mais dos outros que já tinham caído. O Império Britânico vai exercer uma força muito poderosa dentro desse contexto, principalmente quando ocorreu as 2 guerras mundiais, de 1914 a 1918 e de 1939 a 1945. Quando essas guerras terminam, ele não tem tanta força para se consolidar no poder. Ele não tem tanta força para se consolidar no poder. E aí surge então o 8º Império.
Veja, vamos ler o versículo novamente. Significam também que são 7 reis. 5 deles já caíram, um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. Justamente pouco tempo. Então você vai ver de 1914 a 1945, o Império Britânico exerceu influência no mundo. Posterior, ele não conseguiu se manter no poder e vai surgir a 8ª potência mundial, que é os Estados Unidos da América. Veja que a questão dos papas cai por terra dentro desse contexto, como nós estamos abordando aqui. O verso 11 diz: a besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Veja por que se diz essa questão do 8º rei e do papa, o 8º papa. Porque a Bíblia está dizendo que a besta é o 8º rei. A besta é um líder político e militar e econômico, uma tripé: economia, política e poder militar. Veja, a besta é o 8º rei, por isso que eles vão dizer que o 8º papa é o anticristo. Só que o 8º papa não tem nada a ver com o anticristo, como sendo líder mundial, nesse sentido que nós abordamos, economia e vai por aí afora. O Papa não tem esse pormenor de ter toda essa influência, sendo o tirano do mundo, aquele que vai impor suas leis, tá bom? É um dos 7 e caminha para a perdição. Quem foi que colonizou os Estados Unidos da América? Foi justamente a Inglaterra, o Reino Unido. Veja que o anjo diz que ele pertencia ao 7º império, ao 7º dominante. E aí a coisa fica bem complicada. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos, 10 governos, que ainda não receberam os seus reinos, mas que receberão a autoridade do monarca por apenas uma hora que é figurada, tá? E eles vão dominar no período que a besta for dominante. Mas veja que ele diz que o Cordeiro dos Céus, que é o Filho de Deus, vencerá essa questão. Vamos ver se a gente consegue aprofundar um pouquinho aqui. Porque, veja, voltei para o verso de número 8. Verso número 8, no qual o anjo está revelando a questão da besta. A besta que viste já não é, mas que virá, sobe do abismo, a perdição, os habitantes tal. Ele vai dizer aqui no verso 9: agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então ele fala de algo duplo: as 7 colinas, onde a mulher está sentada, que é a cidade de Roma, e o Estado do Vaticano, que foi formado dentro do Estado de Roma. Mas são também 7 reis, e eu já expliquei, você pode ver o vídeo e ouvir a mensagem várias vezes, eu expliquei o que significa essa questão dos 7 reis. E aí, meus amados, é preciso nós mencionarmos que a besta não tem intimidade com a religião. A besta é um líder político, é um líder econômico e é um líder militar. Ela vai ter muita força política, econômica e militar, a besta. Mas como diz que também são 7 colinas, e aí você tem que englobar a questão do Vaticano nesse processo aqui. Porque quando a gente se analisa essa questão de besta e de fim de tempo, nós vamos ter que entender que são 2 figuras, a da besta, líder político, militar e econômico, e do falso profeta, o falso profeta que vai influenciar as pessoas por meio da religião, exercendo sinais miraculosos profundos. Ele vai mencionar essa questão do falso profeta para dar poder à besta. Veja, a besta vai ter uma interligação grande com o falso profeta. E vai surgir uma outra figura dentro desse contexto, que é o dragão. Por quê? Nenhuma linguagem figurada, João vai dizer lá no capítulo 13, que a besta que subiu do mar, ela tinha uma ferida mortal. E essa ferida mortal foi curada. Quem curou essa ferida mortal? Justamente o falso profeta, que ele chama de segunda besta. A segunda besta é o falso profeta dentro do livro do Apocalipse. E surge também uma outra figura. Essa outra figura enigmática é muito importante ser analisada. É o dragão. Então, o João, no capítulo 13, você pode consultar aí na sua Bíblia, ele diz que o dragão, ele dá poder à besta, ele dá suporte à besta e ao falso profeta, formando aí uma trindade. O dragão,
a besta e o falso profeta. Veja, a besta e o anticristo é a mesma pessoa. O falso profeta é uma outra pessoa. Como o dragão é um outro ser, é um outro sistema. Entende-se como dragão Satanás. O entendimento dos teólogos, dos pastores, da cristandade de modo geral, que o dragão mencionado no Apocalipse é Satanás. Será que é Satanás mesmo? Vamos aprofundar essa questão? Veja que o dragão, ele dá poder à besta, para que a besta exercesse o seu domínio por 7 anos, com divisão de 3 anos e meio. Um período de 3 anos e meio e o segundo período de 3 anos e meio, quando as coisas se complicam para a humanidade. Quem é esse dragão? É realmente Satanás? Eu até pensei que seria Satanás, mas analisando com profundidade as escrituras, eu digo que não é o Satanás, não. O dragão mencionado aqui no Apocalipse é a China, por incrível que pareça. Veja qual é o símbolo da China. Então, no meu modo de ver as coisas, as escrituras, e trazer esse desvendar teológico sobre o fim dos tempos e o anticristo, besta, falso profeta, dragão, esse dragão é justamente a China. Aí você diz, mas pastor Gilvaí, a China não tem acordo nenhum com os Estados Unidos, que o senhor mencionou aí, que é a 8ª potência. Não tem, mas vai ter. Com toda certeza vai ter uma ligação econômica e militar entre China e Estados Unidos, que vão formar alianças brevemente. E se isto realmente acontecer, e se nós estivermos corretos, nós não somos donos da verdade, quem poderá guerrear contra China e Estados Unidos com o apoio do Vaticano no mundo inteiro? Quem vai ter condição de enfrentar essas potências? E veja que a besta tem 7 cabeças, mas ela tem 10 chifres. As 5 cabeças que caíram já não tem mais influência, ou as 6 cabeças não vai ter tanta influência sobre o mundo, porque eles não existem mais. Só existe o 8º império, o 7º ainda está de pé também, e o Vaticano também está de pé. Então nós temos a formação de um líder político, militar, econômico, que vem, ao meu modo de ver, dos Estados Unidos da América. Eu não estou dizendo quem é, até porque eu não sei quem é. Eu só estou dizendo o que a Bíblia me autoriza a dizer. Vem dos Estados Unidos da América, o falso profeta que vem de Roma, sendo um dos papas, pode sim, é sim um dos papas, a Bíblia não erra, é um dos papas, e o dragão que é a China. Então você tem besta vindo de uma potência, dragão vindo de outra potência, e falso profeta vindo de outra potência. Porque aí, no contexto do falso profeta, está voltado para a religião. E o que é que ele vai proporcionar às pessoas? O ecumenismo. E tudo isso vai acontecer para a formação de um único poder econômico, militar e religioso no mundo, que seria o poder do anticristo. Tudo prefigura para colocar todo o poder do mundo nas mãos de uma pessoa ou de um governante. Você concorda com essa interpretação da besta sendo os Estados Unidos, nesse análise profundo que nós fizemos aqui, o dragão sendo a China e o falso profeta sendo um papa do Vaticano? Esta é a interpretação que, ao meu modo de ver, é a que mais se aproxima de uma realidade. Você concorda ou não? Deixa aí nos comentários. Ou se você fica com a questão da teoria da conspiração apresentado pelos teólogos, os conspiradores, os pastores, seja quem for, sem fazer uma análise profunda como nós realizamos aqui. Deixe aí nos comentários, porque isso vai ser muito importante. E eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, fortaleça o seu coração e te guarde de todo mal, em nome de Jesus. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.